Muito bem, depois do nosso check-in inicial, então começamos a gravar para deixar o registro para as pessoas que não participarem hoje. E esse é uma sessão de transição entre módulo 4 e 5. No 4 aí a gente viu as questões de como fortalecer, né, a economia local, olhamos algumas questões bem mais práticas e já vamos então tornar mais prático ainda no módulo 5, quando nós vemos as questões legais e financeiras, a criação, funcionamento de empresas sociais, as providências bem formais, com plano de negócio, estudo de viabilidade, uma metodologia bastante efetiva, que é o modelo Canvas de análise, e também algo que muitas vezes as pessoas perguntam, e que assim como o sistema econômico parece um enigma para muitas pessoas, assim também a questão das fontes de financiamento, da onde a gente consegue recursos para tocar uma empresa social. E, normalmente, isso está ligado, primeiro, à concepção de que recursos são basicamente financeiros, né? E nós vimos há pouco a questão de que existem outras formas de capital. Quem está acompanhando, quem está no prazo dos módulos, é claro, quem não está vai ver logo. E como é que a gente pode fazer essa captação de recursos em harmonia com a forma, com a estrutura legal que vai ser dado para o empreendimento, seja uma empresa social ou não. E, na sequência, então, olhar o modelo das cooperativas, que é um modelo muito bem sucedido no mundo inteiro, com alguns exemplos muito impactantes. E finalizamos, então, com tendências no módulo 5, olhando, por exemplo, a questão da estratégia dos commons, né? Como é que a gente pode realmente começar a pensar em um mundo que não se baseie na propriedade. É um tema que, pessoalmente, me fascina há muitos anos, né? Começar pelas metodologias de código aberto em software e, assim, também na partilha da informação sem compensação financeira. E isso dá origem a realmente nós acreditarmos que seja possível uma cultura baseada na colaboração, né? Que não seja mais a competição referencial básica do sistema econômico. Por que eu acho isso tão importante? Porque, em última análise, eu vejo, como vocês referiram, que muitas pessoas pensam a economia apenas em termos econômico-financeiros. E essa economia, esse sistema, como nós começamos a ver lá no módulo 1, que ele não surgiu por acaso, que ele é estruturado de uma forma a obter certos resultados, ele realmente não tem como dar certo, porque os paradigmas básicos dele são antinaturais. Quando nós pensamos outras possibilidades, subitamente coisas incríveis começam a acontecer, como a própria possibilidade de que todo mundo possa ganhar, que ninguém precise perder numa relação econômica, pelo fato de que a economia originalmente e a fundo, lá para o senso, ela deveria ser uma arte, uma metodologia de estruturar as relações entre os seres humanos, entre as comunidades e da sociedade com os recursos naturais. Então, é como que desaprender para então começar de um ponto de partida diferente, naturalmente aí a resultante também vai ser diferente. E o último ponto do módulo 5, então, nós vamos ver questões legais de vanguarda, como agora, semana mesmo, eu recebi algumas notícias. Isso começou lá com a Carta da Terra, e aí nós temos depois Costa Rica, França agora, eu creio que na Estônia, recentemente, declarando direitos dos elementos naturais, sejam as árvores, seja o próprio planeta Terra. E isso está dando origem a toda uma área na jurisprudência. Então, nós temos muitas coisas importantes acontecendo, e eu finalizo essa chamada de atenção para alguns pontos, que eu, se não me engano, foi o Ronaldo que falou isso. A rigor, a articulação de estudo vai ser feita depois no estudo de caso, quando vocês fizeram um design. Aí as 4 dimensões vão ser integradas, porque, como vocês já devem ter notado, é impossível lidar apenas com ecologia, sem tratar de economia, aspectos sociais e uma visão de mundo, e a recíproca é verdadeira. Então, no design, nós vamos ter oportunidade, vocês vão ter oportunidade, de costurar isso tudo
dentro de uma visão de complexidade, de uma visão sistêmica, e trabalhando, então, com estratégias de transição. Porque muitas vezes o que eu sinto é que nós nos preocupamos pensando que é um processo dado. O treinamento, como qualquer iniciativa nesse momento de transição, é um primeiro passo, né? Nós vamos aprendendo com as experiências. E qual é a boa notícia? Que existem muitas experiências de sucesso no mundo. Eu tenho referido nas reflexões, especialmente as pessoas que trazem esse questionamento das suas experiências, que eu aspiro que muito em breve nós tenhamos estruturadamente uma rede de intercâmbio de informações e colaboração dos alunos do Gaia, dos participantes do Gaia, não mais alunos, né, designers e das designers, em âmbito mundial. E isso está, em duas iniciativas que eu conheço, está sendo estruturado em termos de projetos. Eu aspiro que isso logo se torne realidade. Porque aí vocês imaginam uma plataforma que nós tenhamos conhecimento, os projetos já temos acesso, mas tenhamos conhecimento das iniciativas em tempo real, do que está sendo feito. Eu acredito que tem muita coisa boa para ver. Finalmente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, já no início agora, é que nós agora entramos, então, na reta final do treinamento e, da minha parte, eu preciso elaborar bem, harmonizar os tempos com o curso, com o desenvolvimento, que eu viajo agora na quarta-feira e fico até 14 de junho no Japão. Então, além da questão do horário, vou ter muitas atividades também. Eventualmente, assim, a gente vai ter que negociar algumas coisas para que até o final do curso, pelo menos, a gente possa ter uma perspectiva de como e quando todas estarão com as suas atividades em dia para que eu possa dar feedback. E aquelas necessárias para certificação, finalizado o curso, normalmente, sempre tem sido assim, tanto no treinamento que eu atuo, né, em inglês e em português, se negocia um prazo para que pelo menos as pessoas apresentem as atividades e obtenham os requisitos para certificação. Mas é apenas uma chamada de atenção para que vocês estejam ligadas, para não deixar as coisas passarem em branco, né? Porque realmente nós temos prazo, e já começa outra dimensão e outros facilitadores e o processo continua. Então, da minha parte é isso, fico à disposição de vocês, se a gente quiser fazer trocas aí, o Davi já falou que tem algumas dúvidas, tem mais pessoas que têm alguns pontos, vamos ver o que a gente pode trocar e esclarecer o que for necessário. Então, retorno pela ordem que a gente começou, Davi, se você quiser fazer as suas colocações agora sobre o módulo 4 e o que está rolando da sua reflexão sobre os conteúdos dos seus projetos. Temos aí pelo menos meia hora para todo mundo se colocar. Ok, então tá. O módulo 4, eu pontuei, já até fiz a reflexão, eu pontuei algumas questões assim que eu achei bem interessante. Deixa eu até acompanhar por aqui. Essa questão do balde furado, né? Eu achei essa analogia muito interessante, né? E como os recursos, como a gente percebe que claramente que os recursos fogem da gente, né? E aí essa ideia do resgate da economia local, fazer um novo desenho de desenvolvimento local e regional, o que me chamou a atenção, até pelo meu interesse particular, e até porque eu vejo pessoas que fazendo isso, ainda não em grande escala, é essa questão de escutar as histórias dos mais velhos. Isso aí me chamou muita atenção e eu até pontuei porque eu conheço lá dentro do movimento que eu estou, de uma pessoa que tem o URCA, Instituto URCA, aqui no Rio, e trabalha com histórias de idosos. E até uma americana fazendo isso. Então, a gente até brincou com ela, porque você fala tanto aqui em resgatar a Baía de Guanabara, né? E não se conseguiu para a Olimpíada, e ela está fazendo esse trabalho em bairros, começa pela Urca, em bairros próximos, na margem da Baía de Guanabara, ouvindo os mais idosos. Como era a história, a cultura, isso, né? Trazendo isso, resgate, no sentido mais amplo, da própria Baía de Guanabara. Então, assim, eu acho
muito legal. Seu áudio está saindo bastante cortado, Davi. As pessoas de idade querem participar, lógico, nem tudo que eles falarem. Ok, deixa eu. Então, sim, então eu estou resgatando aí a questão das histórias dos idosos. Certo? Sim, ouvimos esse ponto, mas não sei se em função da sua internet ou das Cortando? conexões está bastante cortado. Deve ser da internet. Então, posso deixar então? Vamos pular então. Tá, ou você corta, você pode cortar a câmera, às vezes fica bem mais rápida a conexão sem o vídeo. Vou tentar. Então, vamos lá. Vamos ver se tá indo. Me parece que melhorou bastante. Tá indo? Sim. Qualquer coisa, eu interrompo, porque a internet aqui estava caindo aqui em casa. Então, eu estou resgatando a questão da importância de ouvir as pessoas idosas, né? E até tem um exemplo de uma pessoa de 90 anos que eu conversei essa semana, compartilhando aí com vocês, que estava comentando comigo como era muito mais fácil os casais se juntarem e morarem juntos, se casar, né? Na época, hoje. Está ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Porque era muito mais fácil, não tinha muita demanda de serviço, de produto para poder começar uma vida nova. E hoje já começa com uma porção de necessidades, né? É casa, é isso, é aquilo, e é uma porção de coisa, né? Então, assim, claramente mostrando aí que em pouco tempo o nível aqui no nosso material fala muito nessa economia de baixo consumo, né? Você começar hoje naturalmente uma vida a dois nova, no modelo que nós estamos, vai exigir uma economia, um consumismo, uma economia de alto consumo de carbono, e assim vai pelo todo o desdobramento que nós estamos colocando. E é muito legal ver grupos de pessoas pelo mundo inteiro buscando alternativas para isso. Assim, é sensacional. Para mim ainda é uma coisa muito nova, não sei isso a nível mundial, mas para mim isso é uma coisa muito nova. Então, assim, esse ponto é muito legal. Mais à frente, eu achei sensacional o conceito de prosperidade, porque eu tenho trabalhado essa questão de finitude, finitude da vida, finitude de recursos, né? E as pessoas acabam não compreendendo muito bem que dá para viver de uma maneira mais plena, apesar de todos essa finitude que está próximo da gente. Então, muitas vezes, para você superar a finitude, você acaba ajudando mais ainda a esgotar os recursos. Então, assim, esse conceito de prosperidade, até a provocação, prosperidade sem crescimento, sim, por que não? Prosperidade sem crescimento, né? Na cabeça de muita gente não existe isso. Prosperidade envolve um crescimento quantitativo e de consumo. Então, assim, muito legal essa parte. E vou resumir aqui, tem outros pontos, mas adorei a ideia dos 8 capitais, né? Eu trabalho aqui com 4 capitais para envelhecimento, que é do gerontólogo Kalash, e aqui eu amplio para 8 capitais. Então, assim, muito legal essa ideia dos 8 capitais, da possibilidade de interação, da possibilidade não, da importância não só de trabalhar os capitais isoladamente, mas trabalhar as interações dos capitais. E o pulo do gato aqui, quando ele fala que a questão não é aumentar quantitativamente esse capital, mas sim a superfície, aí o que eu queria ver se a gente podia se aprofundar em algum momento, a superfície da borda, né? Para que a conexão, para que as conexões pudessem ser mais conexões e a gente pudesse fazer mais isso, mais conexões. Então, essa é uma questão que eu gostaria, como é que a gente, na prática, faz isso, né? Ampliar a borda desses capitais para poder incentivar as conexões. Então, eu saio desse módulo pensando nisso e, como o Ronaldo colocou aí, trazendo isso também para o campo pessoal.
né? Tanto do campo de uma aplicação, dentro de uma comunidade, mas também do ponto de vista pessoal. Como do ponto de vista pessoal, eu também posso trabalhar com esses capitais. Então, fica aí essa minha colocação. Tá? Obrigado, Davi. Eu vou procurar pontualizar o mínimo possível para que todo mundo tenha tempo de falar, mas apenas pegando o teu ponto final, o conceito de borda, da riqueza da borda, ele é oriundo da permacultura. A borda dos sistemas é a região mais rica, é a região que proporciona maior diversidade. E assim como nós vamos buscar nos depoimentos das pessoas mais idosas as experiências delas dentro de um outro contexto, não se trata aqui de uma retrotopia, como se diz, né? De considerar que aquilo que ficou para trás era perfeito. Não. São os conceitos, são os metaconceitos, as atitudes que eram exercitadas que podem ser atualizadas dentro de uma nova visão, de uma nova concepção, para orientar uma nova possibilidade. Então, eu sugeriria que você coloque essa questão no fórum, eu acho que vai beneficiar muita gente. Eu, como designer de permacultura, eu não vejo como não olhar para isso, né, quando se fala de economia, porque, sem dúvida, o reducionismo aplicado à economia, que empobreceu a economia, como muitas outras ciências humanas. Então, eu aconselho, se você puder, coloque essa questão, que aí a gente pode colaborar com mais tempo, e a gente vai adiante, então, para ouvir o resto do pessoal. Ronaldo, bola contigo, Ronaldo. Eu acho que o que eu tenho pensado bastante, acho que não é especificamente sobre esse módulo, mas as informações vão se acumulando, né? Nessa questão de como criar, né, localmente. A gente está vendo nesse módulo a questão do local, e aí eu fico tentando entender como localmente é possível levantar a questão dos recursos, entender quais são os recursos que podem ser utilizados ali, né, naquela comunidade, pensando nesses vários capitais aí também, né? E que me parece que tem algumas situações que a gente não consegue dar conta desses recursos, acaba caindo na necessidade de usar o dinheiro, por exemplo. Só que, como a gente viu lá no módulo 2, o dinheiro é dívida, ele gera, ou alguém sempre quebra, ou gera necessidade do crescimento infinito e tal. E a minha cabeça fica pensando assim, qual é a maneira de eu usar o menos possível o dinheiro, já que ele, da maneira como existe hoje, está atrelado a todos esses problemas, né? Então, eu fico pensando quais são as outras saídas. Então, se eu for pensar em comunidade, apesar de não necessariamente ser autossustentável, mas se tem a própria alimentação dando conta ali dentro daquela comunidade, eu não preciso do dinheiro para usar com outro lugar. Então, ali onde está um problema matemático, inclusive, né? É a questão do dinheiro, então eu não vou precisar usar. Se eu consigo fazer as trocas dentro da ideia, por exemplo, do banco de tempo ou do sistema LETS, eu estou evitando usar o dinheiro. Então eu tenho pensado muito na minha cabeça assim, né? Eu tenho localmente uma comunidade. Dentro dessa comunidade, as coisas podem acontecer a partir do banco de tempo, do sistema LETS, ou da dádiva, da simples doação, enfim, olhando com critério para esses recursos e tal, mas que em algum momento eu preciso lidar com o fora dessa comunidade. E normalmente esse lidar com o fora vem pelo viés do dinheiro, porque, sei lá, eu preciso pagar o aluguel da casa onde eu moro, eu preciso de, sei lá, de alguma roupa que eu não consigo produzir dentro da comunidade, enfim. E aí eu caio no ponto que eu acho que é frágil, né? Que é justamente o dinheiro como dívida, enfim. Então, eu fico pensando assim nesse desenho que tire o impacto, né, da necessidade do dinheiro, e pensando nessas outras ferramentas assim a serem desenhadas e tal. Enfim, minha cabeça está rodando muito em cima disso, assim, que roda muito na minha cabeça. Como é que eu tiro impacto, já que tem tantos capitais, e a gente tem esse do financeiro muito forte, né, nas relações, como é que eu vou criando relações, aí, sistemas para diminuir esse lugar que me parece tão frágil, né? Então, na comunidade, as possibilidades de ter o mesmo dinheiro alternativo ali, né, a moeda complementar e tal. Então, todas essas formas, mas eu fico com essa inquietação, elas lidam dentro ainda de um espaço reduzido né, que talvez aos poucos essas pequenas comunidades, ao se relacionarem, possam ir trocando
a necessidade de usar o dinheiro da maneira como é, com essas moedas que passam pelos bancos, para alguma outra forma, né? E quem sabe isso aqui poderia se ampliar, enfim. Mas ainda estou nessa... Maravilha, um questionamento super frutífero, super. Embora eu não queira contribuir demais no questão do tempo, mas eu não posso estar te dizer o seguinte: quando a gente muda o paradigma, é como eu gosto de usar uma imagem que é usada quando a gente lida com o self, assim, né? É como um copo de café, que você não pode virar ele, não pode esvaziar, você vai colocando água. Com o tempo, ele vai ficando transparente, né? Então, o sistema econômico, na medida em que a atitude muda, então você começa a usar metodologias acessórias, sejam mais complementares, seja banco do tempo, seja Lex, ou a simples troca, o que acontece é que a proporção da dependência do dinheiro como meio de troca diminui. Se nós olharmos o modelo ideal, o Satish Kumar diz que o ideal seria que a comunidade, qualquer que ela fosse, dependesse no máximo de 20% de riqueza externa. Ou seja, nós nem precisamos abrir mão do dinheiro, mas a proporção que se usa esse dinheiro para trazer riqueza de fora da comunidade diminui drasticamente. E aí a riqueza começa a deslocar, primeiro para as áreas de borda, que foi o que o Davi nos trouxe, e as relações começam a se tornar prioritárias. E é uma coisa impressionante que acontece, porque naturalmente, sem a necessidade de uma alternativa, é por isso que as moedas se chamam complementares e não moedas alternativas, o sistema financeiro normal continua existindo, tanto que em alguns países é proibido, né, isso, usar uma moeda complementar, pelo risco que representa para o sistema. Naturalmente, as pessoas voltam a descobrir o modelo original da economia. E o que acontece? O sistema econômico funciona em paralelo sem nenhum problema, porque a atitude das pessoas mudou baseada na experiência, né? E hoje é um modelo muito, é um paradigma muito utilizado. Ninguém é nosso inimigo, nem o sistema econômico, nem os grandes donos do capital. Acontece que existe uma energia direcionada para essa realidade que mantém ela funcionando. Como o Davi falou antes, no momento em que eu diminuo a minha necessidade de consumo, eu estou vendo aqui a Tayara agora, que eu sei que a área dela é essa. Por exemplo, o mercado da moda. No momento que uma parcela da população começar a perceber como é que funciona e derivar para o fair fashion, que não significa abrir mão do cuidado, da elegância, quer que seja, mas muda o paradigma, muda a atitude, naturalmente a situação se reestrutura, né? Mas é uma dúvida super frutífera, é interessante já entrasse na visão de mundo, entrasse na dimensão social, e isso é que me encanta, tu entende? Porque naturalmente tu começa a costurar, e eu não sei se tu já tens um projeto, mas se tu tiveres, as soluções elas vêm, porque elas já estão estruturadas, e aí tu só te apropria delas e coloca e modela, né? Isso que tu redesenha aquilo que já estava pronto. É fantástico, é uma coisa impressionante. E a gente se surpreende, assim, né? Eu sempre refiro que o modelo que eu mais conheço é o de Finrod. Finrod começou de uma idealização e hoje funciona numa interação com o sistema, né? Fornecendo energia de volta para a rede pública, vendendo tecnologia, né? Tanto no tratamento de resíduos quanto na geração de energia e, principalmente, educação. É uma comunidade que tem 300 pessoas morando, treina 13, 14, 15 mil pessoas por ano. E todo mundo continua vivendo da mesma forma que antes, porque o estilo de vida, a atitude mudou. E isso é que faz a diferença. Usando uma imagem também da dimensão ecológica, digamos, a gente não se preocupa tanto em tirar o índice, a gente trata o solo. Porque aí, pela própria natureza do funcionamento dos sistemas vivos, tudo vai se resolver. As culturas se harmonizam. E assim também, as riquezas elas se harmoniam a partir das áreas de borda, a partir do momento que a atitude das pessoas que lidam ali está mais evolutiva, mais regenerativa. Já falei demais de novo. Que bom te ouvir. É muito bom. Valeu. Obrigado, Ronaldo. Tayara, a palavra é contigo, então. Ai, que bom ver, escutar vocês. O Davi, ele falou
uma coisa interessante em relação à borda, né, ao trabalho de borda, e que inclusive a gente vê também isso na dimensão social, essa questão do trabalho de borda. Então a gente vai vendo que tudo realmente está bem interligado, né, a dimensão social, econômica, ecológica, que eu ainda vou fazer. Então com certeza a gente vai ver essa questão também com a permacultura, né. Então assim, esse trabalho de bordas é bem interessante, eu achei na época também, quando eu vi no modo, na dimensão social, e vi aqui também. E a colocação do Davi foi bem interessante. Em relação ele falou também em relação ao crescimento quantitativo e qualitativo, né? Então, ele fez um ponto também sobre isso, que eu acho muito, muito importante a gente considerar em todos os aspectos, né? Eu tenho feito muito isso, e eu gostei bastante de toda a colocação no módulo, em todos os... eu estou no terceiro módulo, estou estudando no terceiro ainda, e eu percebo que essa questão da qualidade sobressai sempre a quantidade. E isso em todos os aspectos. Eu tento fazer isso em tudo na minha vida. Por exemplo, num trabalho que eu estou fazendo, eu penso muito mais na qualidade que eu estou depositando de tempo e de dedicação no trabalho do que qualquer outra coisa como quantidade de tempo em si, mas sim na qualidade que eu estou dedicando naquele tempo do trabalho que eu estou fazendo. Então, foi uma coisa assim que eu vi também que me motivou mais ainda a seguir nesses passos de preservar sempre a qualidade. E em relação à colocação do Ronaldo, que ele essa inquietação que ele tem em relação a como a gente usar menos o dinheiro, eu vou dar um exemplo do que eu tenho feito também, como tem funcionado comigo. Eu também tive essa inquietação, eu fiquei me perguntando, mas como a gente na sociedade, no modelo que a gente vive hoje, a gente vai conseguir realmente tirar o dinheiro? A gente termina ficando preso a ele ainda. E a gente ainda se vê assim, né? Como ele falou, para pagar aluguel, pagar luz, enfim. Então, tem coisas ainda que ainda nos deixam presos. Então, os estudos dos módulos me abriram um pouco a mente em relação às moedas comunitárias, em relação ao caso do sistema de trocas, o LEDs. Enfim, então, o fato de eu ter visto que tem vários exemplos no mundo, né, que estão funcionando, que estão dando super certo, como o caso também do banco de tempo, que no Japão as pessoas preferem muito mais. Tem até uma citação que diz que os idosos preferem os cuidados, né, de quem trabalha com o sistema do banco do tempo, que tem um nome que é agora eu não estou me lembrando exatamente. Me ajuda, por favor. Jorge, tem um nomezinho que é Corei. Kuriakipu. Pronto, esse nome. Então, os idosos, eles preferem os trabalhos de quem atua com esse sistema, né, de banco de tempo, porque a qualidade do trabalho termina sendo melhor. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu tenho aplicado muito na minha vida. E vou dar um exemplo em relação ao caso da moda. Como usar menos o dinheiro, né? Um exemplo bem recente que aconteceu aqui na minha cidade, foi lançado um guarda-roupa colaborativo. Uma amiga minha, ela lançou é um brechó. Ela tem um espaço que ela tem um brechó e tem também um guarda-roupa colaborativo. Foi o primeiro aqui do estado, é o primeiro do estado, que está tendo uma repercussão muito boa. Lá as pessoas, elas pagam uma taxazinha mensal, um valor pequeno, e elas podem ir lá e pegam as peças, devolvem, tem um tempo para devolver, tem um tempo para usar. Isso faz com que as pessoas terminem precisando, não vai usar o dinheiro para comprar, vai diminuir o consumo no sentido de consumir matérias, né? Então já é um ponto positivo, mas ainda tem a questão do dinheiro. E essa semana ela lançou uma novidade que foi a moeda, o nome do brechó dela é Jardim das Margaridas, e ela lançou a moeda Margaridas, em que a pessoa deixa uma peça lá, a pessoa vai fazer doações, recebe moedas, eu ainda não fui lá, mas pelo que eu entendi, o que ela explicou nas redes sociais da página dela, a pessoa vai criando moedas, e é a moeda dela, que é essa moeda Margaridas, que a pessoa vai podendo trocar com outras pessoas também. Ou seja, é um sistema que ela está aplicando aqui e que teve uma repercussão bem bacana. Então, muita gente muita gente já está aderindo a essa nova ideia de consumo de moda. E que isso faz com que a gente termine evitando consumir produtos que precisam ser
extraídos, né, matéria-prima, ter todo aquele processo produtivo que a gente sabe que a cadeia produtiva é muito impactante no meio ambiente. Então, foi uma ideia que eu achei bem interessante e eu me lembrei quando eu estava estudando os assuntos de moda. Outras coisas, assim, como você usar menos o dinheiro, como o Jorge bem explicou, quando a gente vai mudando nosso estilo de vida, nossa maneira de pensar, consequentemente, essa questão do dinheiro, a gente vai conseguindo se desprender um pouco dele no sentido de algumas atitudes. Por exemplo, comigo, eu tenho deixado de usar carro para usar bike. Então, eu já não preciso comprar o combustível para colocar no meu carro. Então, eu utilizo muito mais hoje o transporte que é a bike do que o transporte que precisa do combustível. Então, assim, no caso da alimentação, há um ano eu me tornei vegana. Então, antes eu consumia sem prestar atenção nos rótulos, sem prestar atenção nos produtos, consumia qualquer produto. E quando eu me tornei vegana, eu passei a dar mais atenção ao que eu estou de fato consumindo, e isso diminuiu muito o meu nível de consumo de muitos produtos que eu consumia. Então, assim, são atitudes que são pequenas atitudes que no dia a dia a gente vai conseguindo mudar a nossa visão, né, de quanto ao dinheiro. Reflete nisso também. Pelo menos na minha vida tem funcionado. Eu não sei se tem sido exemplos válidos para o que a gente tem visto, mas para mim tem funcionado bastante isso. Diminui muito o meu nível de consumo, como, por exemplo, gás de combustível, de produtos que eu consumia antes, assim, como na parte de alimentação. Agora, uma coisa que me inquieta muito é saber como a gente vai conseguir, como o Ronaldo colocou, usar menos o dinheiro, ainda no caso da alimentação. Porque, por exemplo, troca de serviço ainda fica um pouco mais fácil a gente conseguir fazer. Mas no caso da alimentação, se não for com a permacultura, se não tiver como ter uma pessoa que mora num apartamento que não tem como trabalhar com isso, então como ela vai fazer? Então, assim, a questão da alimentação acho que ainda é o que ainda pega mais, assim, nesse sentido, de a gente ficar presa ainda a esse consumo, né, utilizando o dinheiro. É isso. Sim, tem um outro exemplo, se eu ainda tiver tempo para falar bem rapidinho. Por exemplo, eu tenho um site também, e que no meu site é um site de comunicação. O que eu fiz? Eu lancei uma página, eu fomento muito o consumo consciente, eu lancei uma página no meu site que é para indicar empresas que são responsáveis, que elas fabricam com processo sustentável, regenerativo, com responsabilidade socioambiental. Então, nessa página, ela não tem fins lucrativos, essa página então, tem algumas empresas que eu entro em contato e que elas me autorizam a estar lá na página para que os leitores possam ver em um só lugar empresas que trabalham de uma forma mais sustentável e regenerativa. E, consequentemente, algumas empresas terminaram me enviando produtos. Então, assim, de alguma forma, terminou sendo uma troca. Não era essa a intenção, mas acabou acontecendo. Então, é aquela coisa que, às vezes, a gente tem uma ideia e depois essa ideia ela vai tomando uma amplitude que a gente até, às vezes, nem esperava. Então, acho que são essas as contribuições por hora, nesse momento. Obrigado, Tara. Começando pelo final, sem dúvida, a construção de redes, né, locais ou biorregionais é um grande caminho. E, sem discordar, mas colocando um elemento de reflexão, eu prefiro indicar, quem não assistiu, assistir um documentário chamado Amanhã, em português a tradução é essa, The Man, e já tem a pré-The Man, inclusive depois de amanhã, que trata de iniciativas no mundo inteiro, principalmente produção de alimentos no meio urbano. E se a gente olha para as dimensões do Brasil, para a estrutura do solo tropical, para a quantidade de sol que a gente tem, para a precipitação pluviométrica média do Brasil, é simplesmente assim inconcebível que a gente não tenha alimentos de sobra, que a gente já tem, no mundo inteiro a gente já tem alimentos de sobra, a questão é desperdício e a má distribuição. Então eu recomendo, eu vou colocar no fórum então esse documentário, tem legendado em português, porque dá conta, com exemplos práticos, assim, de como é fácil resolver a questão da alimentação. E, claro, a maior revolução hoje possível de fazer no mundo é produzir o seu próprio alimento em alguma medida. E isso eu falo, assim, por experiência de alguns anos. Bom, tem muitos exemplos, eu não vou me alongar, mas com certeza é possível.
apenas precisa mudar o conceito, né, ligado à produção de alimentos e ao consumo. Mas eu vou passar então para a Graziela, para a gente aproveitar bem o tempo, para todo mundo ter condições de se expressar. Graziela. Então, eu estava ouvindo os comentários do pessoal e eu estava lendo também. A gente vive lendo, né, algumas coisas, mas principalmente nos últimos tempos, além das aulas aqui, eu tenho lido bastante coisa e hoje me chamou a atenção um ponto que eu acho que tem muito a ver com as questões que o pessoal estava falando agora, né, sobre a questão da fluidez. E que, se a gente for parar para observar que né, se fala tanto da nossa sociedade hoje, uma sociedade super veloz, né, pegando também o próprio gancho da indústria da moda, que é super, né, com uma velocidade gigantesca de produção e de descarte e tal. E, no entanto, isso não é totalmente o oposto de uma característica de fluidez, né? Porque, ao contrário de uma proposta, por exemplo, de uma economia circular, Travou o seu áudio, Graziela. pode ser que eu estava vendo já que estava instável. Eu vou interromper o meu. Veja se melhora aí o áudio. Melhorou. Tá. A Juliana teve que sair. Então, tá. Então, eu estava falando sobre essa questão da fluidez, né? Que na nossa sociedade, apesar de super veloz, né? Super voltada para a produção, eu acho que ela acaba fazendo com que essas questões relacionadas à posse, né? A gente adquirir tudo, a própria questão da economia linear, ela vai fazendo com que a gente tenha uma característica de uma sociedade que não é tão fluida, né? E o próprio exemplo que a Tayara deu dessa questão do guarda-roupa colaborativo e tal, né, já vi também algumas iniciativas nesse sentido, né, que eu acho que elas podem acabar fazendo com que a gente tenha uma economia muito mais fluida, né, no sentido quando a gente se desapega um pouco da posse, do que numa situação normal, né? Inclusive nesse texto que eu estava lendo a respeito dessa fluidez, ele também vinha ao encontro dessa questão da escassez, né, da falta de comida e da falta de moradias que muitas vezes estão sendo colocadas por aí. Então, por exemplo, ali naquela época que caiu aquele prédio em São Paulo, eles estavam falando sobre a quantidade de moradias que existiam, que faltavam, né, em São Paulo e tal, e na verdade a gente tem uma quantidade né, de habitações, enfim, que estão fechadas durante muito tempo, e ao mesmo tempo a gente tem muita gente sem casa. A mesma coisa acontece com a comida, né? Produção de comida a gente tem, ela só é má distribuída, né? Então, eu fiquei pensando muito dessa questão da fluidez e do quanto que às vezes essa necessidade nossa da posse de tudo, né, que não seria exatamente o oposto, mas que eu acho que numa visão de uma sociedade mais colaborativa, né, onde a gente conseguisse também compartilhar mais as coisas, ela pudesse ter um fluxo muito melhor, né? Enfim, por algumas reflexões aí que eu estava fazendo. E naquela contribuição que a Tayara deu também ali do guarda-roupa, eu me lembrei de dois pontos. Um que era de um armário coletivo que iniciou em Florianópolis. Eles instalaram vários pontos. Era um grupo de estudantes do Instituto Federal, eles colocaram vários armários mesmo, fizeram os armários com restos de material, né? E colocaram em vários pontos da cidade. E ali as pessoas, então, elas poderiam, qualquer coisa que elas não quisessem mais, enfim, elas poderiam disponibilizar ali. E isso ficava também disponível para qualquer um que quisesse ou precisasse, né?
pegar coisas dali desse armário. Né? Então foi uma coisa que acabou. Eu acompanho eles no Instagram e vi que eles já ampliaram para várias outras cidades e tal. E uma outra questão ainda ligada a essa situação do guarda-roupa foi num artigo que uma vez eu avaliei, falava também desses guarda-roupas coletivos, né, de empréstimo, enfim, que você se torna meio que sócio do empreendimento, enfim, e você vai emprestando, né, alugando algumas roupas por determinado tempo. E ele falava que isso também fazia com que as roupas poderiam girar muito mais, e principalmente nessa questão da moda, para as pessoas que gostam muito de moda, né? Que mais interessante do que as pessoas que gostam muito de ter a roupa da última moda, seria muito mais interessante elas acessarem isso via esses guarda-roupas coletivos do que elas adquirirem, usarem poucas vezes e logo descartarem, né? Como que é o que geralmente acontece. Né? E, inclusive, seria uma possibilidade de você alimentar guarda-roupas como esse através, entre outras coisas, lógico, com designers, com novos designers, né? Onde eles não têm, às vezes, tanta condição de estar em, sei lá, lojas, enfim, grandes lojas, etc. Não tem como entrar ou se tornar conhecidos, mas que eles poderiam iniciar os seus trabalhos através desses guarda-roupas coletivos. Eu achei muito interessante, né, essa ligação com algumas coisas que são parte da nossa economia atual, né, que são necessidades, enfim, né, comportamentos que são muito próximos, né, do que a gente faz hoje ainda, mas ao mesmo tempo se ligando a uma transição, a uma possibilidade de a gente aos poucos se desapegando um pouco da posse, né? Acho que isso é uma das coisas que trava muito a gente hoje em dia. Enfim, é mais ou menos isso. Obrigado, Graziela. Na questão da moda, aí eu conheço muitas iniciativas e falaste esse sistema de produto e serviço, né, que a gente trata, inclusive, no nosso material teórico, é uma tendência mundial. Inclusive, grandes empresas estão entrando, cobrando um pequeno royalty para administrar. Isso vai para qualquer produto, seja de um drone, uma roupa, uma bicicleta, um carro. Aqui onde eu moro, o maior sistema de compartilhamento de carros é de propriedade da Rede Ferroviária Federal, digamos, chama Mobility. Você paga um pouquinho a mais do seu passe de transporte anual e tem direito a acessar 5 categorias de carro em qualquer estação de trem maior e devolve numa outra estação sem problema, e paga apenas o uso. Então, você não precisa ter um carro para usar um carro. Você paga pelo uso e não pela posse. Isso é uma tendência mundial que está dando muito certo, está dando tão certo que, inclusive, o mercado está procurando se apropriar da ideia, mas a localização impede isso, e quando chega num ponto, as pessoas descobrem que elas também podem fazer. Então, funciona. E na questão de alimentos, hoje eu recebi uma indicação que vai muito ao encontro do que tu falaste, que eu acompanho bastante o TED desde que eu participei, e tem um TED muito impressionante de um rapaz chamado Graham Hill, que ele faz uma proposta de modificação comportamental para criar uma categoria de vegetarianos durante a semana. Ele diz, não, você não precisa deixar de comer carne, você só come no final de semana. E ele coloca em números o que isso representaria. Né? Eu sou vegetariano há muitos anos, mas entendo que para muitas pessoas é difícil. Mas então você imagina, se você faz uma porção 5 por 2, 5 dias sem comer carne, 2 dias comendo carne. Só isso seria um impacto na produção, no perfil de produção e consumo, já que 60% dos grãos do mundo são usados para alimentação, para geração de proteína animal, que é uma perda energética brutal, né? Tem muitas ideias nesse sentido surgindo. Começou com a segunda-feira sem carne, e assim nós estamos avançando, né? Hoje, o veganismo é uma referência filosófica importantíssima no mundo, não apenas alimentar, e assim nós vamos. A questão é que às vezes a gente não vê o todo da obra, o que está acontecendo. Mas tem muitas notícias boas vindo por aí. Muito bem, passamos adiante. Então, Marco, a palavra é com você. E aí você pode depois passar direto para cá. Alô?
Estamos te ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Ok. Então, estou muito agradecido pelos depoimentos que eu ouvi. Realmente as reflexões, como você, Jorge, falou no começo, né? É muito conteúdo. Realmente é mais conteúdo do que a gente consegue absorver, principalmente no módulo 1 e no módulo 2, que é onde estão as justificativas e os fundamentos, né? E eu reitero essa história de que o Gaia atrai a gente para uma construção muito de dentro para fora mesmo. Sistemicamente, ela é muito agradável. Você vai caminhando e quando você vê, você está sendo sempre assistido, amparado, né? E eu percebo que para mim, essa questão do módulo 2, principalmente ainda, e o começo do módulo 3, mas esse diálogos entre economias locais, regionais e os contextos internacionais e nacionais me chamaram muito, né? Então, assim, para o dia a dia do meu trabalho, o impacto foi muito grande em fortalecer os argumentos para esses fundamentos que a gente já tem a prática do Gaia desde 2012 que eu estou aí, né? Mas você ir lá e ver as porcentagens, você vê gráficos, você vê uma explicação que, nossa, para mim foi uma alegria, assim, uma explicação que eu esperei ouvir a vida inteira, né? Então, existe mesmo algo que a gente não entende e que é possível compreender. Agora, como afetar localmente, como conduzir na nossa gestão diária e cotidiana, independente de onde a gente esteja, né? E como a gente conseguir perpetuar isso pelos próximos 5, 10 anos é o grande desafio, né? Para mim está sendo muito norteador. Eu agradeço aí a palavra de todos, né? O Davi, o Ronaldo, a Tayara, assim, as reflexões, porque trazem para a gente aí o ajuste no cotidiano, como é que isso pode ser feito, e eu me sinto cada vez mais seguro, mas ao mesmo tempo cada vez mais atrasado. Então eu me sinto comprometido aí, ver se nas próximas semanas eu consigo ficar a tempo com o curso, e agradeço a todos aí pela contribuição. Obrigado. Obrigado, Marco. Passo para a Carla, então, para a gente fechar a roda. Então, acho que a minha contribuição nesse momento é falar um pouco do meu trabalho na universidade, as frentes que eu venho construindo junto com os estudantes e algumas outras pessoas da sociedade, movimentos sociais, que tem a ver com a questão mais pensando visão de mundo, que tem muito a ver com a questão econômica também, pensando outras epistemologias, principalmente epistemologias decoloniais, não é? Questionando como é que isso foi sendo processado ao longo do século XVIII, XIX até o dia atual. E, assim, eu tenho muita dificuldade em separar a micropolítica da macropolítica no sentido do dia a dia, com as coisas que acontecem de uma forma mais, assim, vamos dizer, no espaço macro, né? Se eu for pensar, por exemplo, permacultura, hoje em dia, no Brasil, né, são situações muito específicas, porque a gente sabe que grande parte do território nacional é o agronegócio que domina, mesmo que você queira fazer alguma coisa mais próximo do orgânico, é difícil, tem os poderes locais, então é um pouco a linha de trabalho muito nessa área, assim, né, eu tenho um trabalho de extensão com o MST, eu tenho um trabalho de extensão com populações indígenas, então é um pouco assim, eu estou nesse momento pensando assim, como existem tantas experiências interessantes que não estão na mídia e como, de repente, o meu trabalho na academia pode contribuir com isso. E, certamente, a economia está muito ligada à questão de visão de mundo também. Ok? Grato, Carla.
Com alegria, eu te diria assim, que um dos meus colegas lá, precisamente em Ecovilas, o Romeu Márcio Leite, é uma pessoa muito ativa na certificação de produtos locais, especialmente de comunidades nativas, e o que se vê é que a borda está muito ampla hoje, né? Especialmente na polarização partidária que existe, mas é um caminho natural, é como se certos fenômenos estivessem aí maquiados por muitos anos e agora estão evidentes. Eu não sou nem pessimista nem otimista, eu sou um realista positivo, acho que é um processo necessário, porque muitas coisas estão se tornando evidentes, e a ação individual, ela não, no meu entendimento, ela não exclui uma articulação de um ativismo social. O que eu sinto é que esse ativismo hoje ele está se tornando muito mais qualificado no sentido de realmente partir para uma educação em profundidade e não apenas uma ação externa, porque já se viu que muitos modelos sucumbiram diante de uma proposta mais externa. O que é fato, assim, o sofrimento está muito grande do ponto de vista social no mundo inteiro, né? Os extremismos estão muito evidentes em todo o mundo. A Europa hoje vive a crise, a segunda crise maior desde o final da Segunda Guerra Mundial, e muitas vezes isso passa batido. Mas a crise, eu sempre costumo referir isso, a crise traz a solução em si mesma. Esse é um princípio. O problema traz a solução. O princípio está no cultural. E como tu citaste aí, hoje a maior produção de arroz orgânico da América Latina é produzida pelo MST. Então, os exemplos existem, agora ele tem uma inércia social para que as coisas comecem a se mostrar e a serem depuradas. O que eu acredito que seja principal é essa abordagem multidisciplinar e baseada em uma visão ampla, né, que não priorize apenas um ponto, um ismo. Eu acredito que é um desafio histórico da nossa geração, provavelmente da próxima, e também eu tenho uma visão muito realista do ponto de vista de quanto a nossa vida é curta, em comparação com os processos históricos e com os processos naturais. Da minha parte, assim, quando eu me coloco, eu peço sempre que as pessoas mantenham tranquilidade, serenidade e façam seu esforço localmente, porque os efeitos vão sendo gerados, né? Um exemplo que eu sempre gosto de citar é da concepção das 8 formas de capital. Surgiram de uma iniciativa de 2 pessoas e é muito transformador. Mas é claro, acho que cada um tem que buscar assim aquilo que está ao seu alcance, sem perder de vista os seus valores e aplicar as metodologias, né? Eu acho que nós temos um material muito grande para trabalhar e muitas frentes de desafio. Então, quando as pessoas às vezes falam assim que tem problemas de, sei lá, de estarem, como se diz, entediados ou algo assim, eu digo, não, eu tenho certeza que o meu tempo de existência não vai ser suficiente para fazer tudo aquilo que eu tenho como proposta de vida em termos de valores. Então, em momento nenhum me sinto entediado, pelo contrário. E é isso, a gente vai fazendo o que é possível, né, sem culpa, sem tornar as coisas pesadas, e nos alegrando, né, desfrutando do contentamento de encontrar pessoas com afinidades, mas com divergências. Que essa é a característica de uma borda, seja de um sistema vivo, seja de uma cultura. E falando em borda, nós estamos, então, no limite do nosso tempo para essa sessão online, e então eu tenho que encerrar, né? Nós vamos ter uma outra sessão online, isso não significa que é apenas uma, mas nós temos agendada já aqui no calendário do Zoom, do Gaia, outra sessão. Por gentileza, coloquem no fórum suas contribuições, suas questões, porque lá a gente tem tempo de trocar mais. Eu apenas assinalaria que 2 iniciativas muito bonitas estão acontecendo. Uma foi o Cambia Festival, hoje aconteceu, né? Algo muito transformador, que surgiu de uma participante do Gaia, o Live Mundi, que é da nossa colega Ana Tornag. O Ronaldo está sempre produzindo, o Davi está numa iniciativa bonita, a Tayara. Eu tenho uma condição privilegiada porque eu fico sabendo, né, pela condição de facilitador. E às vezes eu sinto falta de que vocês coloquem isso no fórum, porque é muito inspirador que as pessoas saibam o que está sendo feito. O olhar do outro é o melhor espelho que nós podemos ter para ver os passos que nós já temos e que estamos dando. Porque
também eu refiro muito isso, seja a ilusão de que nós podemos transformar tudo, seja a ilusão de que nós não podemos mudar nada, elas não são reais. Nós podemos fazer uma diferença muito grande dentro daquilo que está ao nosso alcance aqui e agora. E aí, essas sementes vão crescendo. A gente começa, vê o que acontece, se une, troca e se alegra com isso. Eu aprecio, a minha vida é bem boa fazendo isso. Então, é muito bom estar com vocês, é uma grande honra estar na condição de facilitador de vocês e eu me enriqueço muito. Então, por hoje, uma gratidão, boa noite para mim, final de tarde, bom final de tarde para vocês e vamos em contato. Conto aí com o empenho de vocês para a gente cumprir os prazos. Eu faço o meu melhor por aqui. Então, uma boa semana, uma boa continuação de caminhada e até breve. A gravação fica para quem não pôde estar conosco. Venham na próxima. Muito grato, uma boa noite, então. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.